Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 5 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Google. Ontem eles se manifestaram sobre aquela matéria que o Wall Street Journal publicou na segunda-feira falando que o Google deixa alguns desenvolvedores de aplicativos de e-mail acessarem a caixa de entrada lá do Gmail das pessoas. O Journal falou que o pessoal que faz lá o app de e-mail Edison, por exemplo, consegue acessar as caixas de entrada das pessoas que usam o aplicativo e disse ainda, que em alguns casos dá para ler lá os e-mails do pessoal na íntegra, ou seja, não tem nenhum tipo de moderação ou de sistema que esconda as informações mais sensíveis. O Journal comentou ainda de um outro caso que eles ficaram sabendo que o pessoal lá que trabalha na empresa Return Path teve acesso a pelo menos 8.000 e-mails. Eles usaram esses dados para poder treinar lá os algoritmos deles e pegaram os e-mails do pessoal, que associou lá o Gmail ao serviço de administração de e-mails da Return Path. Já num outro momento da matéria, o Journal falou que esses apps não pedem permissão explícita, para acessar as caixas de entrada das pessoas e ler os e-mails delas, mas falou que isso está geralmente explicado lá nos termos de uso, que geralmente ninguém lê. Aí, como eu falei no começo, isso aí gerou uma polêmica danada e eis que ontem o Google resolveu se manifestar a respeito da coisa toda. Agora, na realidade, essa resposta foi bem superficial em comparação com o tamanho da polêmica e veio na forma de um post lá no blog oficial da companhia. Nesse post, o Google fala que em nome da escolha e da possibilidade também de dar opções para todo mundo, eles deixam o Gmail oferecer integração com apps de terceiros e dizem que antes disso, antes de oferecer essa integração, o pessoal que faz os apps passa lá por um processo de revisão. Eles disseram ainda que observam essas empresas e desenvolvedores aprovados com uma certa frequência para garantir que eles estão seguindo as regras do jogo e falaram que suspenderam já desenvolvedores que pisaram na bola em meio a esse processo todo. Agora, em nenhum momento eles citam o grande centro da questão aqui, que é o fato dos desenvolvedores conseguirem ler os e-mails das pessoas, mas eles dizem que quem não quiser dar esse tipo de acesso pode revogar a permissão que o app tem na central de controle lá da privacidade nos ajustes da conta do Google. Aí, nesse caso, claro, o app para de funcionar com o Gmail, mas pelo menos para quem se sentiu invadido aí com essa notícia de que o pessoal consegue ler os e-mails privados da galera, já consegue, resolver uma parte desse problema. E agora o assunto é a Netflix, que está pensando em mexer um pouquinho lá nos sistemas de assinatura e está testando isso em alguns países da Europa. O que rola é que até agora ela oferecia 3 planos, que são o básico com suporte a uma tela, o padrão com vídeos HD e suporte a 2 telas e o Premium com suporte a 4K HDR e 4 telas ao mesmo tempo. Aí eis que agora ela começou a testar umas mudanças em alguns países e a principal delas é chegada num plano chamado Ultra, que praticamente é a mesma coisa do plano Premium, só que um pouco mais caro. Aí, dependendo do país, a Netflix está removendo o suporte HDR no plano Premium ou reduzindo lá o número de telas simultâneas nos planos Premium e padrão, mas isso é só um teste ainda, A própria Netflix falou que não tem nada definido ainda, que pode ser que esse plano Ultra nunca seja lançado, mas eu acho que ainda assim vale o pessoal já ir se acostumando com a ideia, de gastar um pouquinho a mais por mês para assinar o plano principal lá da plataforma. E ainda sobre a Netflix, ela confirmou nessa semana que vai acabar com a plataforma de reviews lá dos assinantes. Ela disse que esse é um recurso que quase ninguém vinha usando ultimamente, e ao invés disso, o pessoal prefere lá registrar só se curtiu ou não curtiu uma série ou um filme. Aí, por conta disso, ela falou que os reviews dissertativos ali vão ficar disponíveis lá para os conteúdos até o dia 30 de julho, depois disso vão sumir, deixando só o pessoal avaliar com like ou com dislike. E enquanto isso, a respeito dos bastidores do mercado, o site Crunchbase publicou na verdade um teaser lá de um estudo que é bem interessante. Eles contabilizaram todas as rodadas de investimentos que foram feitas por startups ao redor do mundo nesse último trimestre e dividiram isso em 3 categorias, que foram investimentos na América do Norte, investimentos na China e investimentos no resto do mundo. Eles concluíram que só nesse último trimestre as startups chinesas ficaram com 47% do total de investimento lá de capital de risco, enquanto as startups norte-americanas ficaram com 35% e o resto do mundo lá ficou só com 18%. Essa foi a maior porcentagem já levantada pelas startups chinesas e, consequentemente, foi a menor porcentagem registrada tanto para as startups da América do Norte quanto lá para o resto do mundo. Já uma coisa que eles não falaram, e que só vem num relatório na semana que vem, foi o valor total desses investimentos todos, mas eles já adiantaram que esse último trimestre teve a maior quantidade de investimentos que eles já registraram até hoje.
Bom, e agora o assunto é o beta mais recente do iOS 12, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando o episódio de hoje. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo tanto a empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto a pequenas e médias empresas, o que inclui também entra aí tanto startups quanto desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo meio chato, meio burocrático, né? Se você fizer alguma coisa errada vai custar mais dinheiro e você vai perder mais tempo do que precisava, então se concentra no seu trabalho e deixa essa parte aí da burocracia na mão de quem sabe o que está fazendo. Aí, para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes aqui do podcast que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e 20% de desconto lá na contabilidade normal. Então, para você ter acesso a essa oferta, você faz o seguinte: acessa o endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que se eles sabem, né, que você veio aqui do podcast e te dão um desconto de 50% na abertura e mais 20% lá na contabilidade normal. De novo, entra lá, prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado, Prime Contabilidade, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, no episódio de ontem eu comentei aqui que a Apple tinha liberado o terceiro beta do iOS 12 para os desenvolvedores e eis que ontem o pessoal achou umas coisas novas lá que pintaram nesse beta. A primeira delas foi que muitos stickers lá de atividades físicas do iMessage agora são animados e eles ficaram bem divertidos. Esses stickers seguem lá os temas, né, dos desafios de atividades físicas do Apple Watch, mas mesmo no caso aqui de quem recebe esses stickers, o pessoal tem que estar rodando esse beta mais recente do iOS 12 para eles funcionarem lá, todos animados, bem bonitinhos inclusive. Já uma outra coisa um pouco mais útil, né, que pintou nesse beta foi a possibilidade do pessoal compartilhar uma foto por um link, ao invés de ter que mandar a foto inteira. Para fazer isso, é só o usuário tocar lá no botão de compartilhamento e escolher uma ou mais fotos e em seguida tocar no botão novo, que é de copiar o link. Isso vai gerar um link do iCloud que vai ficar ativo durante 30 dias, que pode ser útil, né, para quem quiser compartilhar uma imagem por e-mail e só mandar o link ou não quiser gastar os dados, né, para poder mandar essa imagem. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem no fim das contas não teve Apple Pay, né, nem pro pessoal do Bradesco nem pra galera lá do Banco do Brasil. Ontem, na metade do dia, o Mac Magazine falou, né, que é possível que o pessoal do Banco do Brasil ganhe esse recurso, esse acesso lá à Apple Pay pro final do mês, enquanto no caso do Bradesco ainda é um mistério, ninguém sabe com certeza. E por último, sobre a Apple, ela confirmou pro The Verge que o álbum novo lá do Drake, chamado Scorpion, quebrou quase todos os recordes lá do Apple Music. O álbum conseguiu emplacar 9 músicas lá no top 10 da plataforma logo no dia da estreia, e ele já entrou, na verdade, né, estreou direto lá em primeiro lugar em quase 100 países. Já nas primeiras 24 horas de disponibilidade, o álbum foi reproduzido mais de 170 milhões de vezes, que foi quase 50 milhões a mais do que no Spotify, né, que também foi o recorde lá na outra plataforma. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou o projeto de lei 53/2018, que é uma espécie de GDPR aqui do Brasil. Esse projeto de lei, como eu já comentei aqui algumas vezes, né, estabelece um conjunto de regras para as empresas seguirem, para garantir ou pelo menos aumentar a privacidade e segurança dos dados de todo mundo. Ele também tem uma série de limites lá para a coleta de dados e para o uso desses dados do pessoal. Então as empresas vão precisar pedir autorização para coletar os dados explicando a finalidade dessa coleta, vão ter que disponibilizar lá para o usuário um acesso a esses dados coletados, e aí, caso a empresa queira compartilhar esses dados com terceiros, de novo, tem que fazer um outro pedido lá de autorização. Além disso, caso as empresas descubram essas regras, elas têm que levar uma multa de 2% do faturamento, limitado até 50 milhões de reais, que sinceramente me pareceu meio pouco. Em determinados casos, a empresa pode perder o acesso a esses dados por até 6 meses. Aí, agora que esse projeto de lei foi aprovado lá pela Comissão do Senado, ele deve ser votado nos próximos dias no plenário, e caso não tenha nenhuma alteração, o processo vai seguir em frente para ele cair lá na mesa do Temer, né, para ele poder dar a canetada dele. Feito isso, as empresas vão ter um prazo de 18 meses para se adequarem lá ao novo conjunto de regras, e daí para frente a coisa vai passar a funcionar para valer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço ou um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Suporte HDR no plano Premium, tá certo. Está um pouquinho a mais por mês para assinar o plano top lá da plataforma. Peraí que top não, porque no Loop Matinal não tem top.